é o seguinte, utilizando toda a sua experiência de call center aí, né, que você tem. A gente fez uma pesquisa aí, a Fresh através, né, dos artigos dela aí, de onde gerou todos os nossos artigos, né, eles identificaram o seguinte: 87% dos trabalhadores de call center relataram níveis de estresse, tá. Mais de 50% dos trabalhadores de call center dizem que se sentem emocionalmente esgotados devido ao trabalho. 86% dos agentes relatam ter experimentado uma tecnologia muito lenta, o que provavelmente deve ter ocasionado as duas outras problemas ali de nível de estresse ali e insatisfação. Primeira pergunta que eu te faço para você é o seguinte, que você que tem uma experiência muito grande aí dentro de projetos de call centers, né? A gente sabe que o call center, ele tem como seu negócio principal, né, volume, né? Então, assim, margem muito pequena, tem que ter volume, né? E volume dentro de call center, a gente está falando de pessoas, né? Por que que o suporte de autoatendimento, ele está sendo referenciado dentro do call center como uma prioridade a partir de agora aí, né, já que o autoatendimento diminui a quantidade de pessoas e, consequentemente, talvez receita, enfim. Como que eles estão vendo isso daí, né? Daniel, a minha casa, eu acho que eu já vou começar a fornecer, então, energia elétrica para todo o Alphaville, né, então é mais fácil, né. Aí eu contrato o Rodrigo para fazer toda a gestão, é muito mais Po po tranquilo. pode 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 contratar que a gente vai até a sua casa, tá? Eu tenho um chafariz que é quase Itaipu aqui. Então, trazendo um pouco, veja só, o comentário do Rodrigo ele foi muito pertinente e sábio e resume muito o que o Márcio, o Romualdo e o Ariel trouxeram. Por quê? Trazendo um pouquinho de fidelização, o Ariel trabalha muito. Trazendo muito a tecnologia que o Márcio trabalha. Trabalhando muito a questão de relacionamentos, canais, sistemas únicos. Onde é o desgaste hoje do agente de atendimento? Na performance do manuseio do equipamento que é oferecido para ele. Não adianta todas as empresas quererem investir em sistemas, aplicações, ou o que seja, e colocar um equipamento obsoleto para ele manusear. Um outro ponto também que cabe ao call center para aumentar a produtividade é o relacionamento, não somente entre o atendente com o cliente, que é o consumidor final, mas o relacionamento interno, e tudo isso envolve a comunicação. A comunicação dentro das empresas, elas são de, vamos dizer, comunicações bem imperativas, ou seja, muitas vezes os líderes não conseguem entender a capacidade, as habilidades e muitas vezes o estado físico e psíquico da sua equipe em si. E com isso entra algo que pode mudar ao longo do tempo, principalmente é um tema que está muito em evidência, a comunicação não violenta. A comunicação não violenta de trabalhar um relacionamento mais genuíno, mais puro, muito mais altruísta da própria gerência. E isso já cabe quando há uma empatia dos líderes que desenvolveram todas as ferramentas, todos os sistemas, colocar a maior velocidade de banda para aquele atendente que muitas vezes pode estar em suas residências que a banda também não favorece, mas tudo bem, tirando que ele esteja trabalhando em loco, tá bom? Envolve o quê? O manuseio do equipamento em si. Aí gera um mal-estar, a performance cai. E um outro ponto, não só de equipamento, é a questão justamente da burocracia. E onde está a burocracia? O chat GPT, em relação à insatisfação do cliente, eu não tenho paciência de interagir via WhatsApp. Fica repetitivo se eu colocar qualquer palavra que não está configurada. Ponto 1, já é um erro de programação. Aí eu sou obrigado a ligar para o atendente. O atendente, muitas vezes, é um robô que ele tem um script
e o líder dele não quer entrar no atendimento, ou seja, falta, além do equipamento, o suporte para que o cliente saia satisfeito. Aí entra o trabalho do Ariel, da fidelização. Então, a falta de suporte e, ao mesmo tempo que deveria ser feita escalas, mas escalas hierárquicas, por exemplo, a gente, primeiro suporte, e aí sim, supervisor, coordenador, gerência. Mas dá para manter todo o nível hierárquico dessa forma 24 horas por dia? Não. Então, aí entra a questão de custo, por isso que gera a insatisfação, aí gera burnout, gera a falta de produtividade, gera vários problemas psíquicos no atendente, que é o carro de entrada da empresa, que gera a fidelização, que vai gerar rentabilidade e lucro para a empresa. Então, todo esse cenário, eu sei que aqui eu sou de tecnologia, mas ao mesmo tempo desenvolvo pessoas. A tecnologia muitas vezes impede que esse desenvolvimento seja eficaz. E nós estamos falando do ano de 2023, onde um computador hoje pode fazer o que você quiser por você e, ao mesmo tempo, as pessoas não vão saber manusear o que está sendo oferecido por falta de hardware. Entenderam? Essa é a resposta para aumentar essa insatisfação. Porque se nós fôssemos voltar a 2019, finzinho, início de 2020, o burnout dessas pessoas era maior. O que ainda gera uma permanência para evitar o turnover foi a qualidade de vida do atendente fazer o atendimento diretamente da sua casa, que ele não tem mais o transtorno de pegar o trânsito. E se nós formos olhar hoje, os centros de atendimentos, os call centers, eles estão deslocados, eles não estão num polo. Porque se você for ter um call center ali na região de Santo Amaro, Berrini, aquela região de São Paulo, a pessoa tem que sair de casa 3 horas antes para que ela não chegue atrasada. E ainda você tem que torcer para não ter uma greve de trânsito. Então, eu nem vou trazer isso para dentro do burnout do atendente, que ele será cobrado porque ele tem que sentar na PA dele naquele horário para utilizar o equipamento obsoleto Só está e ainda atrapalhando ter mais, uma né? gerente. E aí ter um gerente que muitas vezes não sabe coordenar uma equipe. As ferramentas são boas, porém todo o material Não é só humano e ferramenta, né? físico atrapalha. Então tá aí, nós que vendemos soluções para as empresas, nós temos que, antes de vender, qual que é o processador do equipamento que o seu agente vai utilizar. E aí, voltando um pouquinho para a comunicação, que aí é um ponto também que trabalha muito o meu lado, as pessoas hoje, tirando o automático, o robô, muitas pessoas estão interagindo via chat. E é muito satisfatório, que aí entra a comunicação escrita. E muitos atendentes, para gerar uma fidelização, precisam trabalhar esse desenvolvimento, que aí entra no lado cultural, intelectual e também gramatical da equipe técnica, que é algo que gera insatisfação por parte dos diretores. Veja, eu trouxe vários gaps em um só que precisam ser adequados para que nós não percamos. Se eu fosse voltar 33 anos atrás, quando as URAs estavam em desenvolvimento para a automatização, ali amenizaria um pouquinho o trabalho do atendente, mas hoje o atendente precisa também ser proativo e trazer essas falhas que ele está tendo para os líderes. Porém, os líderes precisam abrir o ouvido para escutarem os problemas de quem está dentro de campo e não somente quem está ali assinando um papel.